Existe algo que quase ninguém percebe, mas que influencia silenciosamente tudo o que você vive. Não é uma decisão importante, não é uma grande oportunidade, e não é um evento extraordinário. É um pequeno momento diário, aparentemente comum, que acontece quando o mundo se cala. A maioria das pessoas atravessa esse momento no automático, sem consciência, sem intenção. E exatamente por isso, paga um preço alto ao longo da vida. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem avançar com mais clareza, enquanto outras vivem presas aos mesmos ciclos, mesmos problemas, mesmas frustrações, mesmas dúvidas. Essa diferença não está apenas no que elas fazem durante o dia, ela está no estado mental com que elas encerram a noite. Poucas pessoas sabem disso, mas o cérebro humano não desliga quando você dorme. Ele entra em um modo completamente diferente de funcionamento. E é nesse modo que o subconsciente assume o comando. Antes de dormir, existe um intervalo curto, porém decisivo. Um espaço entre o estar acordado e o adormecer. Um território neutro, onde a mente consciente perde força e a mente profunda desperta. Esse instante é conhecido pela ciência como estado hipnabágico. Mas muito antes de receber esse nome, ele já era conhecido pelas tradições antigas. Não como curiosidade, mas como ferramenta. Os antigos sabiam que esse momento era um portal de reorganização interna. Um ponto em que crenças, emoções e intenções eram absorvidas sem resistência. Hoje fazemos exatamente o oposto. Levamos ansiedade para a cama, preocupações não resolvidas, diálogos mentais carregados de medo. E depois nos perguntamos por que acordamos cansados, mesmo tendo dormido. O subconsciente não diferencia pensamento de realidade. Ele aprende por repetição e por estado emocional. Aquilo que você sente e pensa antes de dormir se transforma em instrução interna. Não no sentido místico, mas no sentido neurológico. Durante o dia, a mente opera em modo de controle. À noite, ela entra em modo de gravação. É por isso que padrões se formam, e também é por isso que padrões podem ser dissolvidos. As civilizações antigas compreendiam isso com clareza impressionante. No Egito existiam locais dedicados exclusivamente ao sono consciente. Na Grécia, buscavam-se respostas através dos sonhos. Na Índia, desenvolveu-se o Yoga Nidra, a arte de permanecer consciente enquanto o corpo dorme. Não era religião, era a observação da mente. Esses povos perceberam que quando a mente consciente se aquieta, uma inteligência mais ampla entra em ação. Uma inteligência que conecta informações, resolve conflitos e aponta direções. Hoje, a neurociência confirma. Nesse estado, o cérebro entra em ondas θ. O filtro crítico diminui. A aprendizagem emocional se intensifica. É nesse ponto que perguntas profundas encontram espaço para a resposta. Mas há um detalhe essencial que quase ninguém entende. Esse processo não funciona com força. Quanto mais você tenta controlar o resultado, menos acesso você tem ao estado profundo. Por isso, a prática é simples, mas exige sinceridade. Antes de dormir, não tente mudar a sua vida inteira. Não crie listas mentais. Não faça exigências. Faça apenas uma coisa. Encerre o dia com consciência. Deite-se. Permita que o corpo solte as tensões. Observe a respiração sem interferir. E quando a mente começar a desacelerar, formule uma única pergunta. Uma pergunta honesta. Algo que realmente importa para você agora. Não busque a resposta, não analise. Apenas deixe a pergunta existir e durma. O cérebro humano não ignora questões abertas. Durante a noite, ele trabalha em silêncio. Ele reorganiza memórias, ajusta emoções, busca coerência. Às vezes a resposta vem em forma de sonho, às vezes como uma clareza inesperada ao acordar. Outras vezes através de algo aparentemente banal no dia seguinte. Não importa a forma, o que importa é a mudança interna de direção.
Com o tempo, algo ainda mais profundo acontece. O subconsciente passa a reconhecer aquele momento como um espaço seguro, um espaço de alinhamento, um espaço de resolução. Isso reduz o conflito interno. E quando o conflito diminui, a vida começa a fluir com menos resistência. Decisões se tornam mais simples. Reações emocionais perdem força. A mente se torna mais clara. Não porque você se esforçou mais, mas porque parou de lutar contra si mesmo. Essa é a diferença entre mudança forçada e transformação real. Transformação não acontece no barulho, ela acontece no silêncio. Por isso, trate o momento antes do sono com respeito, não como superstição, não como ritual vazio, mas como o que ele realmente é, um dos poucos instantes do dia em que a mente humana está aberta, receptiva e profundamente criativa. E existe algo ainda mais sutil que merece ser compreendido. Quando você começa a respeitar esse instante antes do sono, algo muda na relação que você tem consigo mesmo. A mente deixa de ser um campo de batalha constante e passa a funcionar como um espaço de diálogo interno. Poucas pessoas percebem, mas grande parte do cansaço mental não vem do excesso de tarefas, e sim do excesso de conflito interno. Ideias que competem entre si, emoções não resolvidas, decisões adiadas. Durante o dia, esse conflito fica mascarado pela rotina, mas à noite, quando o mundo silencia, ele aparece com força. É exatamente nesse ponto que essa prática mostra seu verdadeiro valor. Ao encerrar o dia com presença, você sinaliza ao cérebro que não precisa continuar em estado de alerta, que não há perigo imediato, que é possível soltar o controle. O sistema nervoso responde a esse sinal quase instantaneamente. A respiração se aprofunda, a musculatura relaxa, e a mente entra em um ritmo mais lento e organizado. Com o tempo, você começa a perceber algo curioso. As noites deixam de ser apenas um intervalo entre um dia e outro. Elas se tornam um processo ativo de reorganização interna. Muitas pessoas relatam que passam a acordar com uma sensação diferente, não necessariamente com respostas prontas, mas com mais clareza, com menos ruído mental, com uma intuição mais afinada. E isso acontece porque o subconsciente trabalha melhor quando não está sendo pressionado. Existe uma inteligência natural na mente humana que busca equilíbrio. Ela tenta integrar experiências, emoções e aprendizados de forma coerente. Quando você cria espaço para que essa inteligência atue, ela faz exatamente aquilo para o qual foi projetada: organizar, ajustar, integrar. E esse processo raramente é dramático. Ele não vem acompanhado de grandes revelações ou mudanças abruptas. Ele se manifesta em pequenos deslocamentos internos. Uma reação emocional que perde força, uma decisão que se torna óbvia, uma conversa que acontece no momento certo. Você não sente que está controlando a vida, você sente que está alinhado com ela. Esse alinhamento reduz a sensação de esforço constante. As coisas continuam exigindo ação, mas deixam de exigir luta interna. Esse é um ponto fundamental. A prática não elimina desafios, mas elimina o peso desnecessário que você carrega ao enfrentá-los. Com o passar do tempo, o próprio cérebro aprende que o momento antes do sono é um espaço seguro, um espaço onde não é preciso se defender, onde não é preciso resolver tudo. Esse aprendizado muda a forma como você reage ao mundo durante o dia. A mente se torna mais estável, as emoções mais reguladas e a percepção mais clara. Não porque você treinou o controle, mas porque reduziu interferência. Por isso, essa prática não deve ser tratada como uma técnica isolada. Ela é um convite a uma relação diferente com o próprio ritmo interno.